Investidores, a Polygon Magic está sendo cotada a 76 centavos de dólar no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Ela que está se encaminhando aqui para voltar a fazer um teste aqui naquela região entre 56 e 60 centavos de dólar, né, que está sendo demarcado aqui por esse retângulozinho vermelho aqui do nosso chart, né, esse retângulo vermelho de baixo aqui, tá, aquele retângulo vermelho ali mais acima, era o nosso terceiro alvo na projeção de Fibo, né, e quem está acompanhando as análises aí vai se recordar que a Matic, ela conseguiu alcançar o segundo alvo da nossa projeção, na verdade o primeiro alvo da nossa projeção, né, que estava justamente nesse ponto aqui, ó, e ela não teve força, então, para se projetar e vir buscar o alvo que a gente tinha aqui mais acima, em uma região que, além do alvo de Fibo, a gente tinha alguns fundinhos, né? Dentro desse mesmo nível aqui, a gente entendia que essa região poderia ser uma região, de fato, que iria proporcionar uma resistência ao preço da Polygon Magic. Nesse momento, o que a gente observa? Que ela buscou, então, aquela máxima já lá na casa de $1,05, né? E já formou aqui um pivô de baixa, né? Ela já tá formando aqui... Na verdade, ela já formou um pivô de baixa, ela tá querendo dar continuidade nesse movimento. Ó, ela fez uma máxima, deixou uma mínima, fez uma máxima descendente e renovou a mínima, né? Então, ela fez um pivô de baixa aqui e agora se projetou para cima novamente para testar esse retângulozinho amarelo aqui, que foi um suporte para ela, né? Nas últimas semanas vinha se comportando como um suporte, agora tá testando essa mesma região de baixo para cima, e região essa que pode, então, se tornar aqui uma resistência ao preço da Matic em um cenário, então, que ela venha se projetar para baixo, para ir lá testar, então, a região do suporte que corresponde a esses dois topinhos aqui, ó, tá vendo? A gente tem dois topinhos aqui e a gente também tem aqui uma região de acumulação, tá vendo? Uma acumulação não, uma lateralidade, né? Ou até mesmo um triângulo descendente, a gente consegue enxergar nesse desenho gráfico aqui. Talvez o triângulo seja até mais factível, né? Tá vendo? Um triângulo de baixa que foi rompido. Aí ela foi lá fazer aquela mínima, né? A mínima da Matic foi aqui na casa dos 3 centavos de dólar, né? A mínima desse ciclo corretivo. E ela foi fazer essa mínima lá no terceiro alvo de Fibo, né? Na projeção desse movimento de impulso de baixa aqui, ó. Na projeção desse movimento de impulso de baixa, que se configurou depois como um pivô de baixa, a gente tinha, então, ao terceiro alvo, exatamente nesse ponto aqui, que foi onde ela veio fazer a mínima e voltou então a se projetar para cima. A gente também tinha aqui, eu estava vendo que a gente consegue também identificar que ela veio encontrar aqui um suporte, além do alvo de Fibo, que estava aqui justamente nesses 3 centavos, a gente também tinha aqui, ó, essa região de acumulação, né? Pela qual ela passou ali antes dela ir fazer a máxima histórica, e aí se a gente for observar, ela conseguiu encontrar suporte exatamente lá no ponto de controle, tá vendo? Aquela linha branca. Eu vou até expandir essa linha branca aqui para mostrar o ponto de controle, ó, cruzando o chart, tá vendo? Essa linha branca aqui, foi exatamente aqui que ela veio fazer a mínima, e aí desde então, ela voltou então a se projetar para cima, certo, investidores? Deixa eu só dar uma limpada aqui no gráfico. Ela foi se projetar para cima em um movimento que ainda tá no jogo aqui essa possibilidade, tá? Ela pode ter feito aqui o movimento de onda 1, movimento corretivo de onda 2 e o movimento de impulso de onda 3, e agora ela tá aqui, ela pode estar fazendo o movimento de correção de onda 4, tá? Essa onda 4, ou todas essas sequências de ondas serão invalidadas caso ela faça o rompimento para baixo desse retângulo vermelho aqui, certo? A onda 4, ela nunca pode se projetar para baixo da onda 1, e a onda 1 tem os topinhos exatamente nesse ponto aqui, tá vendo? Exatamente nessa região aqui, onde é a região que a gente identifica aqui um potencial suporte para ela, né? E aí por que um potencial suporte? Porque a gente vê aqui que ela encontrou suporte nesse momento, ela encontrou suporte dentro nesse momento aqui, depois essa região foi uma resistência, agora ela rompeu, e ela voltando para baixo pode então voltar a ter um suporte. Esse range aqui é aquele que eu falei no começo da análise, entre 56 e 60 centavos de dólar, né? Me parece que é o que está se encaminhando aqui para acontecer. Se porventura a gente tiver um movimento de recuperação lá no Bitcoin, com o Bitcoin, quem sabe, se projetando para buscar 22, 25 mil dólares, a gente mantém esse alvo aqui, que está aqui no nosso retângulo vermelho de cima, ali entre $1,19 e $1,33. Esses alvos aqui ainda estão no jogo, certo? E aí, em um eventual cenário de queda, vamos ver se ela consegue se sustentar dentro dessa região de suporte
aqui entre 55 e 60, 55, 56 e 60 centavos. Se de repente ela perde essa região, a tendência é ela voltar a retestar essa região aqui dos 36, porém a gente já tem uma margem bem importante, uma margem, uma diferença percentual, ó, de 59%, né, da cotação atual até essa mínima aqui. Então eu já considero a possibilidade da gente, quem sabe, nem ver mais a Polygon Matic voltando para renovar essa mínima aqui. Eu mantenho essa possibilidade em aberto ainda, até porque se a gente olhar aqui o par Polygon Matic Bitcoin, que é esse gráfico, eu enxergo aqui a possibilidade da Polygon Matic continuar ganhando capitalização em relação ao Bitcoin e vir, quem sabe, testar essa região aqui, ó, desse retângulo amarelo, que é uma região de resistência, né? Ela se aproximou, mas não foi lá testar ainda. Então, suponhamos aí um cenário que o Bitcoin caia e vá... Apocalipse do Bitcoin, foi lá buscar os 10 mil dólares, por exemplo. Pode ser que a gente veja a Polygon Matic caindo menos que o BTC, certo? E com isso ganhando capitalização e a Matic vindo testar essas máximas aqui. E aí, nesse cenário, a gente teria uma condição em que o Bitcoin poderia até buscar os 10 mil dólares, né? Só que a Polygon Matic, nesse cenário que eu estou projetando aqui, ela ainda assim provavelmente não viria, né? Não viria renovar essa mínima aqui. Então eu já considero que essa mínima aqui pode ter sido, de fato, o fundo do ciclo corretivo da Polygon Matic. É claro que isso ainda não está garantido. A gente precisa continuar acompanhando os movimentos do mercado e nos planejando aqui, né? Para que a gente possa continuar aí estrategicamente reforçando e montando aí as nossas posições para que a gente possa colher os benefícios, colher os nossos resultados quando a gente tiver o novo ciclo de alta do mercado cripto voltando. Pode demorar mais ou menos, mas vai acontecer. Eu vou fechar a análise pedindo para você que gostou do vídeo, não esquecer de deixar o like para fortalecer o canal e também de se inscrever para continuar acompanhando as atualizações. Um abração e até o próximo vídeo.